Paz do Senhor, igreja, família, Odredor. Bem, queridos, nesse momento eu trago para vocês a nossa sexta devocional da lição 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, tendo como subtópico o despertamento final. E o texto base, Mateus capítulo 25, versículo 6. Os muros trazem um ensino, ou seja, os muros, a reconstrução dos muros trazem ensino. A Bíblia ela fala da salvação como um muro, uma divisão. Há uma divisão que foi muito bem explanada na ministração do nosso diácono Bruno, quarta-feira da semana retrasada. E Isaías, no capítulo 60, versículo 18, diz: aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Diz ainda Isaías no capítulo 26, no seu versículo 1, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. O muro, como foi brilhantemente ministrado pelo nosso diácono, ele traz proteção, ele traz benefício a quem se abriga dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente, ele sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer, assim como Paulo falou, em 2 Timóteo, aliás, capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O muro significa salvação permanente, uma linha divisória entre o reino de Deus e o reino das trevas. Fronteira deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira que o reino da luz e o reino das trevas continua inalterado. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Deus, querido, e ele deixa isso muito claro. Quando Deus, ele fez o Éden, o jardim do Éden. O jardim do Éden, ele era cercado por muros, aonde o homem ali dentro, Adão e Eva, ele tinha todos os privilégios, ele tinha tudo. No dia que o homem pecou, ele perdeu a glória de Deus, ou seja, ele foi tirado de dentro do muro, ele foi posto para fora do muro, e aí ele passou a viver do seu trabalho. Então, quando os inimigos eles derrubam os muros de Israel, era necessário que os muros fossem reconstruídos. Por quê? Porque o que o inimigo quer, queridos, é se envolver no nosso meio, é se misturar conosco, é desejar que nós, que temos a salvação, percamos a salvação e não estejamos protegidos por Deus. Que comunhão há entre
a luz e as trevas. Eu fora dos muros, eu estou desprotegido. Você está desprotegido. Porque segundo Mateus capítulo 6, versículo 24, diz que ninguém pode servir a dois senhores. O muro era necessário. A reconstrução do muro era necessário. Porque ele trazia, significava uma proibição. O crente, eu e você, somos livres. Somos livres para fazer aquilo que queremos fazer. Podemos fazer. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nem tudo é lícito. Então, fora dos muros, com os muros quebrados, com os muros devastados, o povo de Deus estava à mercê. Deus faz uma linha divisória, representada pelo muro da salvação. Isso tem que passar dentro do nosso coração, querido. Isso tem que estar dentro do nosso coração. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu Gálatas capítulo 6, versículo 14. A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e para o mundo. E podemos assim fazer nossas palavras, a de Paulo, que para mim era ganho. Reputei-o por Cristo. Reputei-o como perca para Cristo. Finalmente, queridos, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade, conforme Mateus 6,10. O segredo de uma vida cheia de Espírito é quem crer em mim, como diz a Escritura. Rio de águas vivas correrão no seu ventre. João, capítulo 7, versículo 38. Finalmente, querido, os muros necessitavam serem restaurados. É por isso que houve tanta imposição contra Neemias e contra o povo. Mas Deus estava ali com o seu povo, fortalecendo o seu povo. Um povo resiliente, um povo que não abriu mão, aleluia, de reconstruir a divisão, o muro, a proteção, porque o povo desejava a proteção de Deus. Que Deus possa abençoar a todos. Desculpe porque eu estou um pouco afônico pela gripe, mas que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.